sono. A solução aqui é dormir o suficiente. E mais do que isso, dormir bem. Muitas vezes, o sono é fruto da falta de exercícios físicos e da desorganização do seu horário. Se você, ao ir dormir, relaxar, desligar a televisão e não ficar pensando nos problemas da vida, seu sono vai render mais. O que eu quero dizer é que alguma coisa você precisa dormir, não tem jeito, você é humano e humanos precisam dormir. Mas você pode ajudar o seu sono a render mais se você se concentrar na hora de dormir para só dormir, não ficar pensando em outras coisas, se você fizer o exercício físico e se você organizar os seus horários. Dois. Cansaço. Cansaço é diferente de sono. Sono é normal, cansaço é gerado por excesso de tarefas ou má administração do tempo. Procure dormir o suficiente e com qualidade, fazer exercícios físicos regularmente e não se alimentar em excesso. Evite quanto possível o excesso de tarefas e tenha momentos de relaxamento. Isso vai diminuir o seu cansaço. Mesmo assim, o esforço para concurso gera cansaço. É absolutamente impossível que você não fique cansado. Mas, claro, é um cansaço que vale a pena. Lembre que algum esforço extra agora vai lhe proporcionar mais tempo no futuro. Apenas evite pôr pressão demais na máquina para chegar lá, pois isso não é produtivo. O ideal é encontrar um ponto de equilíbrio. Uma das coisas importantes, como eu já disse, é o exercício físico. Outra coisa importante é estar presente em cada coisa que você vai fazer. Na hora de estudar, estudar. Na hora de dormir, dormir. Na hora de namorar, namorar. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo. Outro ponto muito importante é respeitar o dia de descanso. Isso já está lá na Bíblia, mas você também pode encontrar isso em Domênico de Masi. Você estuda 6 dias e descansa 1. Essa é uma boa política. Se você tentar estudar um dia e descansar 6, você não vai passar em concurso. Mas, se você seguir a fórmula do 6 mais 1, é excelente. Algumas pessoas, porque trabalham, porque têm muita dificuldade, não conseguem descansar um dia inteiro na semana. Mas mesmo para essas pessoas há uma recomendação. Nem que seja meio turno do sábado ou meio turno do domingo, é preciso desligar, descansar e cuidar da sua boa forma emocional. Então, trabalho e lazer, trabalho e lazer. Quando eu falo em trabalho, eu estou falando de trabalho e estudo, naturalmente. Esse tipo de contraposição é extremamente importante. Não se engane achando que aquela pessoa que vai estudar direto sem parar vai ter um desempenho melhor. Não vai. Toda máquina, inclusive a máquina humana, precisa de um tempo de descanso para se recuperar. Assim, vamos trabalhar o sono e o cansaço, dormindo melhor, organizando os horários, fazendo atividade física, organizando e planejando o nosso dia, pois isso traz um resultado muito grande na capacidade de estudo e de aprendizagem. Três. Falta de concentração. Em geral, a falta de concentração é fruto da falta de interesse na matéria, ou falta de interesse no objetivo, ou falta de treino e organização. Que você tenha interesse no objetivo, nós já resolvemos lá no capítulo 1. Ou você quer e vai em frente, ou você não quer e desiste. Em relação à falta de interesse na matéria, é importante lembrar que normalmente a pessoa é reprovada na matéria que ela gosta menos. Então, se você não quer ser reprovado, você tem que olhar todas as matérias com entusiasmo. Qual o entusiasmo? Ou porque você já gostava dela, ou porque você vai gostar dela porque ela vai te dar o teu cargo. Por fim, a falta de concentração pode ser enfrentada com treino e organização. Ao tratarmos do uso do tempo, falaremos mais desse assunto. Com certeza, a organização do tempo é um excelente instrumento para melhorar a concentração. Mas eu posso desde logo te falar um pouco sobre Ulisses. No caminho para Troia havia uma ilha onde sereias cantavam e o canto distraía os marinheiros e os navios acabavam se arrebentando nos recifes.
Ulisses mandou que os seus marinheiros colocassem cera nos ouvidos. Assim, não ouvindo o canto da sereia, eles poderiam seguir em frente. E na hora do estudo nós devemos fazer a mesma coisa. É como se nós fôssemos capazes de colocar cera nos nossos ouvidos para não ficar ouvindo o canto da sereia que nos chama para o cinema, para a balada, para o descanso, pelo menos para o descanso excessivo. Quando nós falamos em concentração, nós falamos em você focar aquilo que você deseja. Não fique ouvindo o canto de sereia, em resumo. Quatro. Falta de disciplina. Lamento, meu amigo, mas disciplina é absolutamente necessário. Escolha se você quer ter disciplina e passar, ou continuar como está e não passar. Pode parecer duro, mas é pura realidade. Eu posso dizer que há duas formas de se levar a vida, com disciplina ou sem disciplina. Todas as duas formas têm vantagens e desvantagens. Mas para passar em provas e concursos, disciplina funciona muito melhor. Na verdade, você sempre vai pagar um preço. Ou você paga o preço de ter disciplina, ou o preço de não ter disciplina. Se você me permite uma recomendação, eu sugiro que haja disciplina pelo menos até passar no concurso. Depois você faz o que você quiser, mas até passar no concurso, ou disciplina, ou então não tem jeito. Falta de método ou de organização. Este problema é normalmente muito citado pelos candidatos, mas para você, pelo menos, isto era um problema. Você já está se organizando e já está aprendendo métodos. Coloque em prática as dicas deste audiolivro e você já terá feito mais do que quase todo mundo. O método que você está ouvindo funcionou para mim, já funcionou para muita gente e não vai ser uma exceção para você. Se você ficar esperando uma situação perfeita para começar a estudar, nunca vai estudar. Comece a estudar e vá aperfeiçoando seus métodos aos poucos e paulatinamente. Por mais difícil que seja, tudo que você já for estudando, até a situação melhorar, será útil. E principalmente, você não ficará adiando o início do estudo. Algumas pessoas ficam se preocupando com detalhes insignificantes, como, por exemplo, só começar a estudar depois que o caderno ficar todo passado a limpo. Outros só querem começar a estudar em hora cheia, ou às 10 ou às 11. Se deu 10 para as 10 ou 10 e 10, ele não começa a estudar. Se faltam 20 minutos para as 10 horas, ele inventa algo e enrola 20 minutos. Se atrasou e são 10 e 10, ele enrola para começar 10 e meia, ou 11, ou pior, no dia seguinte. Parece que para alguns o importante é desperdiçar tempo. Estudo e dieta que começam na segunda-feira são um problema. Quem quer começar, começa logo, sem ver dia de semana ou se é hora cheia ou quebrada. Assim, se você tem um problema de falta de método ou de organização, eu te sugiro, siga as dicas desse audiobook e organize o seu horário, faça o seu quadro horário. Nós falaremos disso daqui a pouco. Se você fizer essas duas coisas, eu te garanto que você já começou a ter um método melhor. Seis. Falta de tempo. A falta de tempo é resultado, em regra, da falta de compromisso com o objetivo, ou da falta de organização, ou da falta de disciplina. Algumas vezes, precisamos reconhecer, a falta de tempo é fruto de múltiplas responsabilidades. Por exemplo, das pessoas que trabalham fora, que têm filhos, etc. Se o seu problema é falta de compromisso ou de organização, a solução já foi falada. Se você é daquelas pessoas que têm muitas tarefas a resolver, que têm dificuldade, eu quero te tranquilizar que normalmente essas pessoas, apesar de terem dificuldade de estudo, dificuldade de tempo, são as mais esforçadas. Nesse caso, é preciso adaptação e um pouco de paciência. O mais importante é a vontade de ter tempo para estudar. É a disposição para realizar os sacrifícios e é a disposição para semear um tempo
que virá daqui a pouco, onde haverá mais tempo para fazer outras coisas. Esse sacrifício será temporário. Uma das coisas que os atletas olímpicos ouvem é sem dor, sem vitória, mostrando a necessidade de esforço pessoal. Quando você fizer o seu quadro horário, você verá que o tempo começará a render mais.